Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos seguir com o estudo dos ácidos. E neste vídeo nós vamos entender de fato o que são ácidos. Para esta pergunta existem mais de uma resposta, né? E nós vamos considerar uma delas, que é a resposta dada pelo químico sueco Arrhenius, né? Para Arrhenius, o que são ácidos? O que são ácidos segundo Arrhenius? Arrhenius fez estudos do que acontece com determinadas substâncias quando elas estão em contato com água, né? E com base nesses estudos ele então definiu ácidos. Para Arrhenius, ácidos são substâncias compostas. O que são substâncias compostas? São substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos, tá bom? Muito bem. Que em solução aquosa, que quando misturadas à água, liberam como um único e exclusivo cátion o íon hidroxônio. O que é o íon hidroxônio? É este íon aqui formado por H3O+. Simplificadamente a gente usa o H+, ou seja, um ácido é uma substância composta que dentro d'água libera o íon H+, né? Forma o cátion H+, ok? Isso é um ácido segundo o conceito de Arrhenius. Então, aqui por esta definição a gente já consegue induzir alguma coisa. A primeira delas, que todo ácido vai ter o quê? O hidrogênio, né? Vai ter hidrogênio, afinal de contas, quando ele está em meio aquoso, ele vai liberar esse íon H+, ok? Muito bem. Bom, então a definição de ácido segundo Arrhenius, vamos entender aqui. Veja, vamos considerar essa substância composta aqui, né? Formada pelo hidrogênio e o cloro. Nesta ligação, né, há uma disputa por este par de elétrons, certo? Há uma disputa. O cloro puxa para o seu lado, o hidrogênio puxa para o seu lado, o cloro, que é mais eletronegativo, vai atrair este par de elétrons para mais próximo de si, tá certo? Então a gente pode pensar assim, o coitado do hidrogênio, que sempre sonhou na sua vida em ter dois elétrons, porque ele existe apenas com um elétron, né? Ele tem um elétron apenas na sua eletrosfera, e o sonho dele era ter dois, tá certo? Igual ao hélio, o gás nobre hélio, segundo a regra do octeto, né? Pois bem, ele gostaria de ter dois. E aí, nesta intenção de ter dois elétrons, ele estabeleceu a sua ligação com o cloro. Mal sabia ele que o cloro também estava querendo elétrons, né? E ao invés de compartilhar esse elétron, o cloro iria disputar este elétron com ele. Não é verdade? E pior ainda, com mais força do que ele, né? Então nessa ligação entre o hidrogênio e o cloro, o hidrogênio se deu mal, porque o coitado do hidrogênio, que só tinha um, entra na ligação querendo ganhar mais um para ficar com dois, e se dá mal, porque ele vê até o único elétron que ele tem saindo da sua eletrosfera e indo para a eletrosfera do cloro, já que o cloro tem mais eletronegatividade do que ele, puxa o par de elétrons para mais perto de si, tá bem? Então o hidrogênio, digamos assim, que já não estava feliz, ficou mais infeliz ainda, né? Então é uma relação, né, essa ligação aqui, que a gente chama de ligação covalente polar, né? E não há um compartilhamento harmonioso desse par de elétrons, tá? Pois bem, e aí o que acontece? Quando você coloca o HCl em contato com água, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai haver então a separação definitiva daquele casal que já não estava bem, né? E nessa separação, o hidrogênio perde definitivamente o seu elétron para o cloro, né? Então o cloro fica negativo porque ganhou o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio, que só tinha um elétron, perdeu o seu elétron para o cloro, ficando, portanto, apenas com o próton, né? Portanto, ficando com a carga mais um, tá? Então esse processo a gente chama de ionização. Ionização.
Então, o que é um ácido? É um composto que, entrando em contato com a água, vai liberar o cátion H+. Vai produzir o cátion H+. Vamos entender como é que ocorre esta formação, né? Então, aqui, o coitado do hidrogênio que só tinha um, perde o seu elétron para o cloro, né? Então, ele se transforma, então, no cátion H+, que pode simplesmente ser chamado de próton, porque, afinal de contas, o hidrogênio era um próton e um elétron. Perdeu o seu elétron, ficou apenas o próton, tá certo? Pois bem, vamos entender como é que se forma isso, tá? Veja, então quando você tem qualquer ácido, né, vai apresentar a mesma situação, né? Então vai apresentar o hidrogênio ligado a um ânion qualquer, né? Ou a um conjunto de átomos ou a um átomo qualquer. Nesta ligação, o hidrogênio já não está feliz, sempre vai ser uma ligação covalente polar, sendo que o coitado do hidrogênio, que queria 2 elétrons, vê até o seu único elétron do lado do outro átomo, né? Pois bem, então imagine só, esse hidrogênio está feliz? Não está feliz. Por quê? Porque ele quer quantos elétrons? 2. Ele tinha 1, entrou numa ligação com alguém, no caso aqui ele entrou com uma ligação com o X, né? E o X é mais forte do que ele, puxa o par de elétrons para mais perto dele e o pobre do hidrogênio está infeliz. Quando você coloca este ácido qualquer em contato com água, o que o hidrogênio vê? O que o hidrogênio vê? Que é o sonho da vida dele. Um par de elétrons na água, aliás, 2 pares, né? Porque a água ao redor do oxigênio apresenta 2 pares de elétrons desemparelhado ou não compartilhado, né? Não desemparelhado, não desemparelhado mesmo, porque ele não está formando parelha com ninguém, né? Mas não compartilhados. Então, olha só, esse hidrogênio vê esse par de elétrons aqui. Então, o que ele faz? Ele decide deixar o seu elétron com o X e vir para cá para ganhar esses 2 elétrons que estão dando sopa aqui em volta da água, tá certo? Olha só, né? Então, quando ele se separa, né, ele deixa o seu elétron aqui com o X, ele sai sem o seu elétron, com carga +1, e aí ele vem para cá para pegar esse par de elétrons, né, através de uma ligação coordenada com a água, tá? Então, ele vai formar o quê? O íon hidroxônio, né? Hidroxônio, que é nada mais do que o íon H3O+, né? Mas por quê? Porque o hidrogênio veio, né, para cá, deixando o seu elétron com o X, tá certo? Que é o H3O+, tá bom? Bem, então vamos ver como é que fica a representação da ionização de um ácido dentro d'água, tá? Então você põe aqui o HCl em contato com a água, o que ele vai fazer? Ele vai liberar o H+, né? Liberar o H+, ele tem um H, o H sai na forma de próton, né? Na forma de H+, deixando o seu elétron com cloro que fica -1. Esse processo é chamado de ionização. Ionização. Por quê? O que significa ionização? Significa a formação de íon. Veja que os ácidos, eles são compostos covalentes, eles não são compostos iônicos. Mas quando você coloca um ácido dentro da água, ele forma íons, né? E esta formação de íons é chamada de ionização, né? Observe aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Então ele tem 2 hidrogênios, certo? Então quando você coloca ele dentro d'água, esses 2 hidrogênios vão sair, né? Vão se separar do ácido, e quando eles se separam, eles deixam lá os seus elétrons, portanto eles saem com carga positiva, 2H+. E as cargas que eles deixaram estão aqui, né? Junto com o que sobrou, que é o ânion, né? Que se forma, o ânion SO4 2-. Esses 2- por quê? Porque cada hidrogênio que saiu deixou ali o seu elétron, então ele ficou negativo 2 vezes, tá certo? Bom, claro que a gente pode escrever esta mesma equação desta forma, né? Então você coloca esse cara em contato com a água,
o hidrogênio sai daqui do ácido para se juntar à água, certo? Para se juntar à água, lembra-se que ele vê 2 elétrons aqui dando sopa na água? Então ele vem formando, portanto, o H3O+, né? Já tem H2, vem mais um H, fica H3, certo? Como esse H saiu daqui deixando com o cloro o seu elétron, então ele vem positivo, por isso essa carga positiva aqui, certo? Tá? A mesma coisa acontece aqui, né? A gente vê que o ácido sulfúrico em contato com a água, o que acontece? Os hidrogênios saem daqui para se juntar à água, né? Tá? Cada hidrogênio se junta com uma molécula de água, como são 2 hidrogênios, vão se juntar a 2 moléculas de água, tá certo? Formando 2 íons hidroxônio, né? Tá certo? Mais SO4. A gente vai escrever esta ionização de forma simplificada, dessa forma aqui, tá? Então, desconsiderando o íon hidroxônio, considerando apenas o H+. Mas qualquer um que aparecer, entenda que é a mesma coisa, tá bom? Tanto faz o H+, como o íon hidroxônio H3O+, tá bem? Bom, então vamos ver aqui como é que a gente faz a ionização passo a passo. Primeiro, separe o hidrogênio com carga +1 dos demais átomos, ok? Então vamos lá, vamos separar o hidrogênio, ele vem com carga +1, certo? Vamos separar dos demais átomos. No caso aqui eu só tenho hidrogênio e cloro. Pronto, separei, tá? Separei. Bom, o que mais? Então, ó, pega os hidrogênios, tá aqui o hidrogênio, separa dos outros átomos. Aqui pega o hidrogênio, ó, pega o hidrogênio, separa dos outros átomos, tudo bem? Então o primeiro passo é esse, separa o hidrogênio dos outros átomos. O que mais agora? O que eu faço? Segundo passo, iguale a quantidade de hidrogênios e demais átomos do reagente no produto. A gente chama isso de balanceamento da equação. Nós vamos igualar as quantidades, tá bom? Então veja lá, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, desse lado eu também tenho que ter um hidrogênio. Aqui eu tenho um cloro, eu tenho que ter um cloro. Pronto, já igualei. Ok? A primeira equação eu já igualei. Estes números que a gente coloca aqui para igualar a quantidade de átomos, a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? É o número que a gente põe para igualar as quantidades. Vamos igualar de novo aqui, olha. Agora veja, aqui você tem 2 hidrogênios, certo? Aqui coloque 2 para igualar, de um lado e do outro. Esse lado da esquerda a gente chama de reagente, este lado da direita a gente chama de produto. Então vamos igualar. Bom, aqui eu tenho uma vez o grupo SO4, não é verdade? Ó, uma vez o grupo SO4. Então uma vez o grupo SO4. Igualamos, tá? Vamos aqui, ó. Aqui você tem, veja que esse número que a gente chama de coeficiente estequiométrico, ele multiplica tudo que está à frente dele, né? Esses números pequenos aqui a gente chama de índice. Índice, tá? Então o coeficiente multiplica o índice. Então quantos hidrogênios nós temos neste ácido, que é o ácido fosfórico? Nós temos 3 hidrogênios. Então vamos colocar 3 aqui para igualar a quantidade de hidrogênios. Quantos grupos PO4 nós temos? Quantos grupos? Um só, não é verdade? Nós temos uma vez o grupo PO4 aparecendo. Então tem que ter uma vez aqui. Pronto. Então, nós cumprimos aqui o segundo passo, igualamos as quantidades. Agora o terceiro passo, agora nós vamos neutralizar as cargas, né? E como é que eu faço isso? Eu preciso fazer com que a quantidade de cargas positivas seja igual à quantidade de cargas negativas. Tudo bem? Então, olha, eu tenho uma carga positiva, eu tenho que ter uma carga negativa, tá certo? Então, o que acontece? Eu coloco aqui o -1, tá? Então, se é mais 1 aqui, tem que ser -1 aqui, para poder neutralizar, igualar as cargas. Tudo bem? Veja aqui, ó, quantas vezes eu tenho a carga positiva aqui? 2 vezes, não é isso? Então, eu tenho 2 vezes, então, isso dá mais 2. Aqui tem que ser o que, então, para poder igualar aqui? Isso mesmo, -2, tá? Então, muito bem. Aqui você vê, ó, eu tenho o quê? Mais 3. Então, aqui tem que ser quanto? Muito bem, -3. Então, é assim que a gente faz
a equação de ionização dos ácidos. Tranquilo? Maravilha. Bem, outro importante conceito aqui, né? Os ácidos que têm um hidrogênio ionizável, a gente chama de ácido monoprótico. Por que monoprótico? Porque você lembra que o hidrogênio, quando sai, né, da molécula do ácido, ele deixa lá o seu elétron. Ou seja, só sai o próton, né? Só sai o próton, já que o hidrogênio é um próton e um elétron. Se ele perde o elétron, o que resta é apenas um próton, tá certo? Então, o cara que tem um hidrogênio é um ácido monoprótico. Um cara que tem, né, porque ele produz um H+, o H+ é um próton, né? O cara que tem 2 hidrogênio, ele produz 2 H+, que são 2 prótons, né? Então ele é diprótil ou diprótico, né? E o cara que tem 3 hidrogênio, ele produz 3 H+, portanto ele é triprótico, tá bom? Então é uma forma de classificar os ácidos: monoprótico, diprótico ou triprótico. Pode ter até tetraprótico, tá bom? Pois bem, por que os ácidos apresentam em meio aquoso cargas elétricas, prótons e ânions, não é? Quando você tem um ácido em contato com água, o que ele vai fazer? Ele vai produzir íons. E estes íons que apresentam cargas elétricas, eles vão fazer com que a solução, né, onde ele está, a mistura do ácido com a água, conduza corrente elétrica. Então, os ácidos em meio aquoso apresentam a propriedade de conduzirem corrente elétrica, tá bom? Muito bem, então nós vamos verificar a seguir como é que esse tipo de conceito cai nas provas, cai nas questões de vestibulares por aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui uma questão, né, da Sesgran Rio. O ácido clorídrico puro é este cara aqui, tá bom? O ácido clorídrico é um composto que conduz muito mal a eletricidade. Então, quando ele está puro, sozinho, ele praticamente não conduz a eletricidade, é o que está dizendo aqui. A água também, quando ela é um composto, que também conduz muito mal a eletricidade, quando ela está pura, a água pura, sozinha, sem nada dissolvido nela, né? Conduz mal. No entanto, quando você dissolve o ácido na água, você forma uma solução que contém muito bem eletricidade. Por que isso acontece? Nós já sabemos. Porque quando você coloca um ácido em contato com água, ele vai sofrer ionização, ele vai formar íons dentro d'água. E estas cargas, né, dos íons, as cargas positivas e negativas dos íons, vão conferir àquela solução a propriedade de condução de corrente elétrica. É isso que acontece. Vamos ver aqui então? O que vai acontecer? A dissociação da água? Não. A ionização do HCl formando o íon hidroxônio ICl-? Sim. Então ele sofre um processo de ionização, né? O hidrogênio sai daqui para se juntar com a água, formando o H3O+, deixando o seu elétron junto com o Cl, que se transforma em Cl-, tá bom? Estes íons dentro d'água vão conferir a propriedade de condução de corrente elétrica. Muito bem, aqui uma questão da Unicamp. A água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico também é um mau condutor. Então veja que é o mesmo conceito aqui envolvido, né? Qual das alternativas traz a propriedade que explica o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser condutora de corrente elétrica? Então, os ácidos sozinhos não conduzem corrente elétrica, ou conduzem muito mal. A água sozinha também conduz muito mal corrente elétrica, mas quando você coloca um ácido junto com água, a solução resultante se torna condutora de corrente elétrica. Por quê?
né? Esta é a questão. Então, a justificativa é justamente a ionização, né? Então, letra A, o ácido sulfúrico sofre dissociação iônica em água? Não. O que é dissociar? Dissociar é separar. Dissociação iônica é como se eu tivesse já os íons formados e eu simplesmente os separasse. Não é isso que acontece nos ácidos, porque os ácidos não têm íons, eles não são compostos iônicos. Na verdade, quando você coloca um ácido em água, eu não tinha íons antes, os íons se formam, a gente chama isso de ionização, é diferente de dissociação. Dissociar é simplesmente separar. Dissociação iônica é simplesmente eu tenho os íons, eu vou separá-los. Não é o que acontece com os ácidos, não é verdade? Bom, o ácido sulfúrico é volátil? Não, o ácido sulfúrico, primeiro que ele não é volátil, mas não tem nada a ver volatilidade com condutividade elétrica, né? Não tem nada a ver. O ácido sulfúrico reage com água formando sais? Não. Ácido e água não formam sal, né? Nós vamos ver o que forma sal mais na frente, mas não é ácido e água. O ácido sulfúrico reage com água formando gás carbônico que conduz a corrente elétrica? Não. O ácido, quando reage para formar gás carbônico, é quando ele reage com carbonatos e bicarbonatos, tá certo? Bom, o ácido sulfúrico se ioniza em água? Aí sim, ele forma íons, ele sofre ionização, ele se ioniza. Portanto, resposta letra E. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi assim, então dá aí o seu like, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço para você.